que é um tempo perigoso. Um tempo perigoso porque nós sentimos a suave presença de Deus conosco, sentimos a sua doce voz falando ao nosso coração, sentimos a alegria de estarmos juntos como irmãos, de abraçarmos e de termos a esperança de um dia estar na eternidade. E isso pode ser muito perigoso, porque nós estamos experimentando algo do céu. E por que isso se torna algo tão perigoso? Porque se torna perigoso que a partir do momento de que tudo isso que está acontecendo na nossa vida possa ser algo que nós deixarmos aqui nestes 4 dias que vamos passar. Pode ser algo que eu trate com indiferença. Então, esses 4 dias que nós estamos vivendo aqui na presença de Deus pode ser muito perigoso. É perigoso porque uma vez que experimentamos algo do céu e rejeitamos e não continuamos na perseverança da presença de Deus conosco, isso se torna extremamente perigoso e perca de salvação e perca de presença de Deus. Então eu me preocupo quando nós nos reunimos, quando estamos juntos sentindo esse mover de Deus nos corações. Porque pode ser uma vez e acostumarmos com esse mover de Deus, acostumarmos com a palavra falada, com a palavra lida, e sermos indiferentes e que nada aconteça na nossa vida. Talvez, queridos, nós, quem sabe, eu, você, estejamos aí anos e anos andando de um sábado a um sábado, de uma quarta a uma quarta, de um domingo após domingo, e já não sentimos a presença do Senhor como nos primeiros dias que abraçamos essa causa. E isso é muito perigoso, porque quando nos acostumamos com algo tão poderoso, podemos perder. Queridos, 99% dos avivamentos eles foram abortados nos 3 primeiros dias. São pessoas que foram avivadas com mensagem, com músicas, com palavras de vida eterna, mas nos 3 primeiros dias abortaram isso. Perderam a presença de Deus. Portanto, então, queridos, não é apenas 4 dias, não é apenas um ano, não é apenas uma vez na semana que devemos andar em obediência e sentindo a presença de Deus. Não é só no sábado que devemos sentir a sua presença, mas é todos os dias da nossa vida. Todos os dias devemos estar sentindo a presença de Deus na nossa vida. Então me preocupo com esses 4 dias, para aqueles que vão se tornar indiferentes ao que está acontecendo aqui. Aqueles que se tornarão indiferentes ao que Deus está falando no seu coração e que possa haver uma resistência. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 11. No verso 11 fala o seguinte: todos se encontraram? Mateus capítulo 11, verso 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Queridos, vocês já imaginaram
falaria de mim neste momento? Sinta no seu coração, sinta na sua mente o que Deus está falando de você. Será que você receberia um elogio desse? Que dos homens nascido entre mulheres não teve um tão grande quanto você? Será que você receberia esse elogio de Jesus? Esse homem foi um homem que recebeu o elogio de Cristo, João Batista. E a história desse homem começa no capítulo de João, capítulo 3, verso 22 em diante. Nós vamos fazer aqui uma análise na vida de João Batista. Ele esteve cercado de muita gente. Era um famoso pregador, queridos. Hoje eu venho até vocês trazer a palavra de Deus, mas João era diferente. As pessoas iam ao deserto ouvir o que João tinha para falar para eles. Era um homem tremendamente tinha o poder da palavra. Um homem que chamava atenção, não pelo que ele vestia, mas pelo que ele falava. Tinha acusadores que o diziam que ele atrapalhava a nação, que ele causava pânico nas pessoas, mas ele tinha o poder da palavra. E Jesus elogiou esse homem. Sempre aonde João estava, se você for pesquisar a vida desse homem, havia água. Parecia que esse homem queria limpar as pessoas. E aonde João estava, aonde ele falava a palavra, havia batismo. Isso era algo tremendo. E João sempre pregava as pessoas, querendo levá-las a Cristo, querendo transformá-las, querendo ver algo diferente na vida das pessoas. Era isso que João realmente queria. Esse homem, ele chegou a um tal poder que Ellen White fala que parece até um poema declamando sobre a sua vida, que está em Desejar Todas as Nações, página 178, que fala o seguinte: durante algum tempo a influência do Batista fora maior do que seus principais sacerdotes e príncipes. Houvesse ele anunciado como Messias e fomentado um levantar contra Roma, sacerdotes e povos teriam se reunido em torno do seu estandarte. Todos teriam seguido a João. Que homem é esse? Que se ele erguesse a voz e dissesse: eu sou o Cristo, todos acreditariam. Pensem que poder tinha esse homem. E João Batista, ele é representado como o remanescente hoje. Que as pessoas olharão e verão a palavra que sai da sua boca com um poder tão grande, que se você levantar a sua bandeira, as pessoas seguirão. E era assim com João Batista. Agora Jesus vai e elogia esse homem, que não houve homem. Mas ele fala algo que é um elogio para nós hoje. Mas eu digo que você aceitar a palavra, vir a mim, você será maior do que João Batista. Amém, irmãos? Amém. Você é esse povo que Jesus elogiou. Mas eu digo que você será maior no reino do céu do que João Batista. Por quê, queridos? Porque João viu e nós não vemos. Nós não vimos com os olhos carnais, nós vemos pelos olhos da fé. Por isso seremos maior do que João Batista. E João, ele disse verdades grandiosas. A gente olha assim a história de João e vê, nossa, foi tão rápida, tão pequeno a vida dele, um espaço tão pequeno. Mas João fala uma palavra muito grandiosa aos invejosos, e ele fala o seguinte: que não houve, que
O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. No capítulo 3 de João, depois você lê a história. Você não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que temos é porque Deus tem nos dado. Nada é sem um propósito. Tudo vem de Deus. E o mais interessante é que João Batista sabia disso. Por isso ele falou para os discípulos: olha, tudo que está nos acontecendo vem de Deus. Tudo é dele. E quem sabe, queridos, você pode dizer isso: se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus, eu estaria lá bebendo alguma coisa. Eu não estaria adorando a Deus. Se não fosse Jesus, eu seria ciumento. Se não fosse Jesus, eu seria invejoso. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui abrindo a palavra para falar. E João tinha essa concepção de vida. Ele sabia que quando ele abria a boca, ele falava porque Deus o permitia. Então ele sabia qual era o propósito que ele foi chamado, e quem ele era e quem ele não era. João sabia muito bem o que era a pessoa dele. Agora você imagine dois grandes líderes se encontrando: Jesus e João Batista. Você imagine o reboliço que houve naquela cidade quando dois grandes mestres que atraíam multidões após si se encontrando. E o mais interessante é que João ouviu dos seus discípulos: João, você está perdendo o auditório. Apareceu um homem aí que está atraindo os teus discípulos, aqueles que te seguem, estão seguindo a ele. E João disse outra palavra poderosa: nada é meu, tudo é dele. Queridos, a grandeza de um homem está em reconhecer que não é dono de nada, que não lidera nada, que não está à frente de nada, mas que tem um Deus que lidera todas as coisas e que tudo que nos acontece vem dele. Tudo é de Deus. Ele dá e te transforma em um mordomo. Tudo que você é simplesmente um mordomo. João, ele não esquece da sua função. E os discípulos falavam: você vai perder tudo. Você vai dar tudo de mão beijada para esse que apareceu. Você vai perder pessoas, você vai perder dízimo. Você vai perder a multidão que te exalta. Queridos, Ellen G. White diz que Satanás murmurava nos seus ouvidos para que ele dissesse: eu sou o Cristo. Mas esse homem, ele era grande demais. E ela diz que ele estava a um passo de dizer: eu sou o Cristo. Mas João sabia que ele era um bom pregador, porque Deus assim queria. Ele tem poder nas palavras porque vinha de Deus. João sabia exatamente: querido, tudo vem de Deus. Deus dá e Deus tira. E é isso que nós temos que ter consciência. Você não pode se perder o propósito que Deus o chamou. Porque muitas pessoas que são chamadas perdem o propósito que Deus o chamou. João Batista poderia ter perdido. Poderia ter se exaltado. Poderia ter se enumerado e disser:
e ter dito: eu sou o Cristo. Mas ele sabia qual era o propósito da sua vida. Mesmo seus discípulos dizendo: mestre, tem um aí que o povo está falando que é maior do que tu. Veja a grandeza desse homem quando ele fala: tudo vem de Deus. Será que você está preparado para dizer que a irmã que está do seu lado ela é maior do que você? Ela tem mais valor do que você? Veja a grandeza desse homem, irmãos. E se nós formos estudar a história, tem muitos homens que tinham uma grandeza tremenda. Noé, ele sabia muito bem que ele não dirigia o seu barco, ele era apenas um consultor do barco. Você tem que saber exatamente quem você é, para quem você foi chamado. Jonatas sabia muito bem quem ele era, o segundo no reino de Davi. Embora sendo por direito na monarquia, ele ser o rei. Mas esse homem, ele era tão grandioso que ele falou o seguinte a Davi: olha, eu estarei ao teu lado e serei o segundo para te ajudar. Isso é grandeza. Grandeza de pessoas que conhecem a Deus. Grandeza de pessoas que sabem para quem foi chamado, quem eles são. Essa é a grandeza. E João era um. E ele disse a palavra que Ellen G. White diz que os demônios fugiram irados quando ele disse aos seus discípulos: eu não sou o Cristo. E Satanás, querendo ouvir, incitando na mente de João: diga que você é o Cristo, porque muitos vão acreditar. E ele disse: eu não sou o Cristo. Porque ele sabia muito bem quem ele era e quem ele não era. Ele sabia que a beleza que ele tinha vinha de Deus. Uma beleza e uma grandeza que arrastava multidões. Todos na história, os grandes homens de Deus, sabiam quem eles eram e quem eles não eram. E nós devemos hoje saber quem somos, o que temos, para quem fomos chamados e quem nós não somos. Você é um líder? Você é um servo? Você é um pregador? O que você é? Para que Cristo chamou você para essa obra? Qual é o seu trabalho nesta obra? Você precisa saber quem você é. E Ellen G. White diz que não devemos se meter no que Deus não nos autorizou. Por isso, querido, não nos encantemos com muito glamour que o mundo tem oferecido. Não nos encantemos com muitos elogios, porque o que Satanás estava fazendo na vida de João Batista era dizendo: tu és um homem poderoso e tu tens o poder da palavra e que tu pode arrastar multidões e que se tu falar que tu é o Cristo, sacerdotes e príncipes te seguirão. Elogios que João poderia ter se engrandecido, mas no entanto ele disse: eu não sou o Cristo. Queridos, nós temos visto na história e de pouco tempo quantas pessoas do nosso grupo, não falo de outros, falo do nosso meio, têm caído porque quase o proclamam como bons pregadores, como pessoas excelentes e etc, e etc. E aí o nosso ego sobe lá em cima e falta um pouco a dizer: eu sou o melhor. E nós devemos aprender com João Batista a humildade
de dizer: eu não sou nada, porque tudo é de Deus. Se eu estou pregando aqui, não é eu, mas é Cristo me concedendo o poder para abrir a boca e falar a palavra. Se eu estou sentado aqui, é Cristo me concedendo o poder para que eu possa entender o que Ele tem para mim, qual o propósito que Ele tem para a minha vida, quem eu sou e quem eu não sou. Tudo vem de Deus. Deus sabe porque uns são chamados e outros não são. Deus sabe porque chamou Davi e não Jonatas para o reinado. Deus sabe porque chamou Jacó e não Esaú. Esse departamento não é nosso, é de Deus. A grandeza de João era: eu não me perco, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu não sou. Por isso, esse homem foi grandioso. Queridos, quando nós nos colocamos nessa posição de sabermos exatamente quem somos e quem não somos, brota realmente uma humildade verdadeira no nosso coração. E essa deve ser a nossa posição. Ellen White diz que João Batista teve poucas alegrias, mas uma das alegrias dele foi quando seus discípulos diziam: você perdeu os discípulos, você está perdendo tudo. E ele disse: eu tenho uma alegria que é ver a noiva encontrar com o noivo. Essa é a minha alegria. E Ellen White diz que uma alegria imensa brotou no coração de João Batista quando ele viu Cristo. E que ele estava com ali, quando ele olhou para trás e viu a multidão que o seguia, e que ele estava levando aquela multidão ao encontro de Cristo. Enquanto seus discípulos, enquanto Satanás buzinava nos seus ouvidos: não perca essa gente pertence a você, eles são seus seguidores. João estava numa alegria tremenda de levar pessoas ao encontro de Cristo. João era amigo do noivo. Você é amigo do noivo? Você conhece o noivo? Queridos, para que esse encontro ocorra entre a igreja, tem que ter um amigo do noivo. Tem que ter alguém que conduza as pessoas ao noivo. E você foi chamada para ser amigo do noivo. Não foi para ser um simples cadeirantes sentados e ouvintes, não. Foi para ser amigo do noivo, conduzir pessoas a Cristo. Queridos, a alegria realmente em conduzir pecadores a Cristo. A alegria em ver o amigo do noivo levando pessoas a Cristo. Essa deve ser a nossa alegria, uma das maiores alegrias. Deve ser levar pessoas a Cristo. E no verso 30 do capítulo 3 de João, ele ainda fala: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que Cristo apareça e não eu. Queridos, o que as pessoas querem ver é alguém que passa pela rua e eles veem Jesus. Jesus e Jesus. Quando ele abre a boca, é Jesus e Jesus somente. É isso que as pessoas estão esperando. João não teve o cajado de Moisés para fazer milagre. João não fez o fogo descer do céu como Elias. Ele não fez isso. Mas ele tinha uma coisa que pouca gente na Bíblia tinha. Diz a palavra de Deus que João tinha tal poder que ele marcava a vida das pessoas com as suas palavras. Por onde João passava, era marcado. Quando ele abria a boca, era marcado a vida das pessoas. Esse era o maior poder que havia na vida desse homem. Imagine Jesus dizendo para você o que falou para João: olha a irmã Raimundinha, ela é
maior do que todas, nascido entre as mulheres. E qualquer um, coloque seu nome. Pense Jesus falando isso. Foi um homem que teve um grande elogio de Cristo, mas, no entanto, houve uma parte tão triste na história dele, um final tão triste, olhando aos nossos olhos, um final triste. Mas, querido, dos 12 discípulos, 11 foram martirizados. João Batista foi decapitado. Seu mestre foi morto numa cruz. Queridos, eu pergunto a você o que queremos, o que almejamos. Se todas essas pessoas tiveram vidas e momentos difíceis, e a palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piamente serão perseguidos. A palavra de João era dura, raça de víboras, ninhos de cobra. Essa era a palavra que saía da boca dele. E Ellen White diz que havia hora em que os cochichos dos demônios lhe torturavam o espírito e a sombra de um terrível temor apoderava-se dele. Olha a vida de um homem leal, de um caráter sem igual, elogiado por Cristo. Nascido de mulher, não tinha um como ele. A extensão do trabalho desse homem foi grande. Pedro era discípulo de João Batista. Filipe era discípulo de João. E Ellen White diz que a igreja cristã nasceu à base dos escritos de João. E quando o advento do Salvador chegou, homens e mulheres também receberam com alegria. E João Batista tinha base e participação nisso. Um homem reformador. A Bíblia diz que quando Herodes ouvia João falar, ele ouvia de boa mente. Ele gostava, era agradável ouvir as palavras de João. Herodes, em sã consciência, nunca ele mataria João Batista. Mas Herodias fez uma armação terrível contra ele. Queridos, e quando aquela moça perde a cabeça de João Batista, no meio daquela festa, daquela orgia, parou tudo. Diz que houve um silêncio tremendo. Parou os pecadores, parou o adultério, parou a música, parou tudo. Quando pediram a cabeça de João Batista. E Ellen White diz que Herodes esperou que algum deles levantasse o braço e falasse: não faça isso. Não mate esse homem. Vocês vão fazer coisa terrível, porque esse homem é um homem de Deus. Muitas pessoas ali tinham ouvido os sermões de João Batista e regozijavam na palavra que saía da boca daquele homem. E Herodes esperava menos um levantasse o braço e dissesse: não faça essa covardia, não matem esse homem. Mas infelizmente ninguém teve ousadia, coragem de defender, de dizer: pare, passou do limite. Ninguém teve coragem de dizer quantas palavras poderosas esse homem falou ao meu coração. Querido, naquele dia, naquela noite, um homem fiel perdeu a vida, mas um monte de gente perdeu a cabeça. E você acha que a vida, a obra de João terminou ali? Não, não terminou ali. Um dia João e Herodes e Herodias se encontrarão.
Um dia eles vão se encontrar. E no grande conflito, página 668, fala assim: Satanás e seus súditos não têm poder para desviar do quadro que é sua própria obra. Cada um relembrará a parte que desempenhou. Ninguém. Herodes matando as criancinhas para que matasse Jesus. Herodias, a uma criminosa cujas costas repousa a morte de João Batista, cala diante do que ela vê, das coisas terríveis que ela fez. Você quer ser elogiado por Jesus? Dá um passo em sofrimento, em renúncia. Queridos, um dia esse mundo passará, mas os grandes homens eternizará. Os grandes nomes. E o Senhor nos chama a comer do pão da vida, do pão que desceu do céu. E o Senhor me chama para perdoar aqueles que me ofendem. O Senhor nos chama a servir a outros, a serem servos. O Senhor me chama a me submeter ao Senhor, a sua palavra, a ter um coração quebrantado, contrito. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir palavras tremendas durante esses 4 dias. Mas eu confesso a você que tenho medo de que a palavra falada realmente possa ser banal ao seu coração. Talvez, quanto tempo você não tem sentido a presença do Senhor? Talvez no momento de angústia, de desespero, você questiona: Senhor, cadê a sua presença? Aonde o Senhor está? Que eu estou sozinha. Talvez você foi se afastando da oração, da leitura da palavra, que você já não sente mais a presença. A palavra já não é poderosa aos seus ouvidos. Queridos, esse acampamento não é em busca de um movimento, mas é em busca de um avivamento. E é isso que nós estamos querendo, um avivamento, presença de Deus. É isso que queremos. Queremos um despertar dos nossos corações. Queremos dizer para Deus: Deus, não somente no sábado a tua presença, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, um ano após ano, a tua presença até que o Senhor venha. É isso que queremos nesses dias. Ele nos deu um caminho, Ele nos apresenta o trilho. Querido, não seja você pessoa de viver de coisas externas. Que você experimente a presença de Deus e continue com essa presença. É tempo de definições na nossa vida. Tempo de tomarmos decisões. Se você veio para esse acampamento pensando, é mais um acampamento, não vai acontecer nada de diferente. Clame a Deus. Deus, eu quero algo novo no meu coração. Eu quero ser diferente. Eu não quero sair daqui como eu cheguei aqui. Clame ao Senhor, porque Ele quer esse clamor no nosso coração. Porque Ele tem clamado por nós, querendo um relacionamento conosco, uma vida nova conosco. Clame a Ele. Se você se sente indiferente, se a sua vontade é de dormir aqui, peça a Deus misericórdia, para que você não durma, para que você busque a Deus, para que você sinta esse clamor de Deus no seu coração
esse chamado do Senhor, e que você possa sentir a sua presença até que o reino dele venha. Amém. Queridos, o mundo precisa de uma nova geração, de uma geração fiel, uma geração que se levante com um estandarte grandioso do Deus único. É isso que o mundo espera. Foi feita uma pesquisa na revista Veja que grandemente está saindo pessoas das igrejas e ficando nas suas casas, porque vão aos grupos, vão às igrejas e não vê algo diferente nas nossas vidas. Eu não quero ser como aquelas pessoas, eu quero Deus. Muitos responderam: não, eu saí daquela religião porque eu quero Deus, eu quero sentir a sua presença, eu quero vê-lo no meu caminhar, no meu falar, eu quero Ele, eu quero encontrar um lugar assim. Igrejas estão perdendo membros. Talvez nós estejamos perdendo porque nós não temos a presença dEle constantemente. Nós só teremos presença no sábado, ou talvez num acampamento, e perdemos pessoas queridas, almas que são valiosas para Deus. E esse deve ser o clamor do nosso coração. Senhor, leva-nos a orar, leva-nos a entender o teu reino, leva-me a entender para que eu fui chamado, leva-me a entender quem eu sou e quem eu não sou. Porque quando nós entendemos quem somos, queridos, a obra ela é diferente. O céu, João Batista falou, é tomado por esforço. Por isso nós pedimos a Deus: Deus, levante pessoas que orem mais, levante pessoas que jejuem mais, levante pessoas que nada atrai a eles a não ser estar na tua presença, estar nos reunindo aqui, pessoas que fazem sacrifícios tremendos, mas que estejam na tua presença. Levante pessoas assim no nosso meio. Ou até mesmo você queira fazer oração: me levanta, Senhor, no meio do teu povo, me levanta como exemplo de vida, me levanta como mulher de oração, como homem de oração, como pessoa, como João Batista, que abria a boca e a palavra modificava os corações. É tempo de olharmos para Deus. Oh Deus, talvez você esteja falando no seu coração: eu sinto falta da sua presença. E nós podemos pedir para Deus: Pai, acende esse fogo dentro do meu coração. Pai, aqueça o meu coração. Derrama chuva do teu poder sobre a minha vida. É tempo de olharmos para Deus, queridos. Precisamos do fogo do céu nas nossas vidas. Às vezes, nós se questionamos, estudamos, os discípulos recebendo o poder. As pessoas olharam para eles e viram homens embriagados. Quem sabe esta manhã precisamos pedir para que as pessoas olhem e vejam nós embriagados do poder de Deus. É isso que nós precisamos. Talvez você preocupa tanto em levar um CD, um folheto na porta, de porta em porta, mas vamos vazios, sem a presença dEle, e não faz efeito na vida das pessoas. Hoje nós devemos ficar na presença dEle até que dos altos sejamos revestidos de poder, para quando nós sairmos, abrirmos a nossa boca, o mundo conhecerão que há uma nova geração, uma geração fiel, que a bandeira deles, Deus único, Criador dos céus e da terra. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e aqueça o seu coração. Não passe esses 4 dias sem sentir a presença dEle. Ore, escolha um lugar, aqui tem muitos lugares para você orar.
para você ter um encontro, para você sentir a presença. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, e que um dia o seu nome possa estar eternizado nas colunas da nova terra. Amém? Deus abençoe.